mais de 28 para 30 livros para instituições teológicas e editoras, e também atuando com mentoria, a mentoria acadêmica, para fornecer a você uma oportunidade de auxílio, orientação, mentoria na sua construção do TCC, do artigo científico, da monografia, da tese, como também em todo o seu transitar acadêmico. Também oferecemos cursos distintos de escatologia, um curso extraordinário para você conhecer, compreender cada uma das correntes, escolas escatológicas, eventos estudados um por um, de uma forma analítica e estrita. Depois, uma exegese de Ezequiel, de Daniel e Apocalipse, estudando a apocalíptica judaica e escatologia do Novo Testamento. E, na sequência, tendo você a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas escatológicas. Agora, o outro curso é o curso de homilética, um curso de oratória, retórica e construção de sermões extraordinário para você também vir a fazer conosco. O outro curso que oferecemos é o hermenêutica filosófica, para você transitar dentro da filosofia, conhecendo o pensamento dos principais pensadores e articuladores da interpretação do ser. Venha estudar conosco. Para ter contato direto conosco, nosso WhatsApp é 62 981 09 17 77. 62 981 09 17 77. Muito bem, vamos em frente, meu povo, vamos em frente. Hoje iremos falar, neste momento, dando início agora, já sobre a saga herodiana, a saga dos Herodes. Vamos tratar esse assunto histórico que está dentro do contexto do período interbíblico e período neotestamentário. Quando falamos das diversas circunstâncias pelas quais o rei Agripa, que era cognominado de O Grande, o filho de Aristóbulo e neto de Herodes, o Grande, e de Mariana também, que foi constituído rei dos judeus pelo imperador Caio e cognominado Calígula, logo depois que este sucede a Tibério. Vamos então ver que pouco antes da morte de Herodes o Grande, Agripa, seu neto e filho de Aristóbulo, vai a Roma, e com ele frequentemente estava à mesa com Druso, o filho do imperador Tibério, o qual vai conquistar a sua amizade e vai cair também no agrado de Antônia, que era mulher de Druso, irmão de Tibério, e mãe de Germânico e de Cláudio, que depois foi imperador por meio de Berenice, sua mãe, pela qual tinha ela uma afeição muito particular. Embora Agripa fosse de natureza muito liberal, ele não ousava demonstrar, vivendo ainda a sua mãe, para não incorrer em sua indignação. Logo após a sua morte, porém, quando nada mais havia que lhe viesse deter, ele vai fazer tantas despesas, banquetes e até uma certa liberalidade excessiva, que, principalmente com os libertos de César, dos quais ele queria granjear a estima, ele vai se sentir assim esmagado pelas dívidas e importunado pelos seus credores, sem poder assim satisfazê-los, e o jovem Druso então morre nesse mesmo tempo, e Tibério vai proibir a todos os que esse príncipe havia amado
de se apresentar diante dele, porque a presença deles renovava-lhe o sofrimento. Assim, nós podemos ver que o rei Agripa é obrigado a voltar à Judéia e a vergonha vai lhe levar a se retirar para o castelo de Málata, na Idumeia, decidido ali a passar miseravelmente a sua vida. Cipro, então, que sua mulher fez o que pôde para dissuadi-lo dessa ideia e escrever a Herodes, irmão de Agripa, que viera a desposara, o tetrarca pedindo que o ajudasse como ele viesse a fazer por seu lado, embora tivesse menos bens. Tá? Então Herodes e Herodes mandaram logo chamar Agripa e lhe deram uma certa soma, bem como até a principal magistradura de Tiberíades, de modo suficiente até para contentar Agripa, Herodes e arrefecer tanto no desejo de ajudar, que veio a perder com isso a vontade de prestar um auxílio, e um dia depois de ter bebido demais no banquete em que estavam juntos em Tiro, ele vai se lançar em rosto à sua pobreza, que é um fato de que dependia dele para justamente vir a comer. Agripa, não podendo tolerar semelhantemente esse ultraje, ele foi procurar a Flaco, que era o governador da Síria e que fora cônsul e com o qual até havia feito amizade em Roma. E ele vai receber muito bem, antes até de ter recebido Aristóbulo, irmão de Agripa, do mesmo modo em que a sua inimizade que havia entre eles impedisse de manifestar-se igualmente o seu afeto um ao outro. Mas Aristóteles vai persistir de tal modo que a sua irmã, que não teve sossego algum, não inculte no espírito de Flaco a aversão para com Agripa, o que aconteceu pelo motivo que podemos passar a expor, aos quais os moradores de Damasco vão entrar em litígio com os moradores de Sidom por causa justamente dos limites territoriais, e essa questão vai ser julgada por Flaco. E eles vão oferecer a Agripa uma grande soma para que eles o ajudassem com seu prestígio junto dele, e a Agripa vai prometer, fazendo tudo o que pode em favor deles. Aristóbulo, sabendo e avisando Flaco, o qual, depois de se informar, constata que tudo realmente era verdade, ele vai decidir, com a perda até de sua própria amizade, recair numa extrema miséria e retirar-se a promover com que Agripa, não é, recaia numa extrema miséria, retira-se ou venha se retirar de Ptolemaida e mais tarde venha resolver a voltar à Itália. Mas como lhe faltava o dinheiro disto, Márcias, que era, vamos dizer assim, já liberto e veio a conseguir esse empréstimo, veio então a procurar de uma forma que o liberto de Berenice, mãe de Agripa, que estava dentro do legado do testamento de Antônia, fazendo que até recebesse o serviço e rogasse que lhe emprestasse um dinheiro sob a sua palavra, veio responder de uma forma em que ocorreu de contínuo a superintendência dos negócios, evitando e enviando soldados para fazer-lhes pagar 300 mil peças de prata e garantindo-lhes que não deixasse de pagar, como veio logo levantar uma âncora e tomou o caminho de Alexandria, ao chegar pedindo a Alexandre, que era de Alambarque, que emprestasse 200 mil peças de prata e respondesse que não lhe emprestaria,
mas que também não iria recusar o empréstimo a Cipro, sua mulher, porque admirava-lhe a virtude e o amor que ela tinha pelo seu marido. Assim, ela foi a calção, foi o que deu o penhor a Alexandre e que deu-lhe 5 talentos com a promessa de lhe entregar o resto depois a Puteoli, e não iludindo convenientemente ou não achando convenientemente confiar-lhe tudo na mesma hora por causa da sua forma de prodigalidade ou da sua própria prodigalidade. Então, Cipro, vendo que nada mais impedia o marido de ir à Itália, volta com os filhos para a terra e para a própria Judéia. O primeiro cargo da magistratura foi em Alexandria, quando Agripa chega a Puteoli e escreve ao imperador que então estava em Capreia, dizendo que viera prestar-lhe as suas homenagens e rogando o consentimento para que fosse até lhe encontrar. Tibério então vai responder logo e de maneira até muito favorável, declarando até que estava alegre com a sua volta e que podia vir quando quisesse. E se a carta era delicada, a maneira como recebeu, e depois foi menos gentil, pois abraçou de uma forma a hospedar em seu palácio, no dia seguinte, Tibério então vai receber uma carta de Herênio, pelo qual vai comunicar que, havendo insistido com Agripa, vai pagar as 300 mil peças de prata que havia emprestado do tesouro, pois o prazo para a restituição já havia expirado e já havia também ele fugido, tirando assim a ele e aos que lhe sucederiam no cargo os meios de haver aquela importância. E essa carta que irritou a Tibério contra Agripa e lhe deu ordem aos porteiros de quando ou do próprio seu quarto, que não o deixasse vir à sua presença até que pagasse o que ele devia. Agripa, então, no entanto, até sem se admirar, tá? Ele vai, com a própria cólera do imperador, rogar a Antônia que lhe emprestasse uma importância a fim até de que ele não perdesse as boas graças de Tibério. E a princesa, considerando a respeito a memória de Berenice e o afeto particular que ela vinha dedicando, bem como até o fato do próprio Agripa ter sido educado junto com Cláudio e isto ter lhe concedido aquele favor, ele pagou então o que devia e afirmou-se tão bem no conceito do próprio imperador Tibério, que este veio encarregá-lo de cuidar de Tibério Nero, que era o seu neto e filho do Druso, e de velar pelas suas ações. Mas o desejo de pagar os favores de que era devedor a Antônia fez com que Agripa, em vez de vir a satisfazer o desejo do imperador, se deixasse prender pelo afeto a Caio, que era cognominado de Calígula, neto daquela princesa que era amado, honrado por todos, inclusive por causa da lembrança de Germânico, seu pai, que, tomando emprestado 1 milhão de peças de prata de um dos libertos de Augusto, chamado Talo de Samaria, restituiu a Antônia o que ela havia emprestado. Então, essa amizade entre Agripa e Caio tornou-se bem sólida, e certo dia, inclusive, quando eles estavam na carruagem de Caio, vai suceder que vão recordarem alguns comentários que havia feito ele acerca de Tibério. Então, Agripa, expressando o desejo de que o imperador logo saísse de cena e deixasse o governo nas mãos de Caio, a quem vai considerar muito mais digno até de reinar, vai dar a oportunidade para que Eutico seja liberto.
Eutico, que guiava o carro, então vai ouvir no momento todo esse contexto, e algum tempo depois, no entanto, Agripa vai acusar ele de roubar o que era realmente a verdade, e a Eutico vai fugir. Quando foi, então, preso, Eutico, sendo levado para a prisão à presença do prefeito de Roma, vai fazer responder a acusação que foi lhe feita. E Eutico vai declarar que tinha um segredo a declarar sobre o imperador, relativo até à sua própria segurança e à sua própria preservação. Imediatamente, então, enviaram acorrentado a Capreia, e Tibério mandou colocá-lo na prisão e lá o deixou sem se incomodar mais com o fato. Embora isso até pareça de uma forma estranha, não há um motivo para admiração, porque jamais príncipe algum se apressou menos do que ele em qualquer assunto, e não dava audiência aos embaixadores, nem preenchia o cargo dos governadores e até dos intendentes das províncias, senão após a morte desses titulares. Quando até inclusive os amigos perguntavam a razão disso, ele então respondia que quando os embaixadores se o despachasse prontamente, logo lhe enviaria outros, e assim ele viveria enfadado com ininterruptas embaixadas, no que dizia respeito aos governadores e intendentes das províncias, evitando assim mudá-las para aliviar o povo, porque os homens eram naturalmente gananciosos, principalmente quanto à custa dos estrangeiros, que era uma mercadoria que causava uma forma de enriquecimento, tá? Com a prova de que dizia a verdade, ele vai tentar persuadir e comprovar realmente que ele estava com a verdade. E foi por isso que Tibério vai conservar Eutico por tanto tempo na prisão sem ouvi-lo, mas quando ele vai vir de Capreia até a Tusculano, que dista de Roma apenas uns 20 estádios, Agripa vai rogar a Antônia que providenciasse uma audiência para Eutico, a fim de que ele descobrisse de que o crime, o liberto que estava sendo acusado, Tibério tinha muito mais consideração por ela, tanto porque era sua cunhada, e quanto também porque era muito casta, pois, embora fosse ainda muito jovem a ficar viúva, e Augusto insistisse em que ela se casasse de novo, ela jamais contraiu segunda núpcias, mas vivia em tão grande virtude que a sua reputação se conservou para sempre de uma forma imaculada. Então, devemos acrescentar que ele lhe era particularmente devotado, também até por causa de uma grande ajuda, auxílio e favor que ela lhe tinha prestado. Sejano, que era comandante da guarda pretoriana, alguém que ela também estimava de modo especial e tinha elevado a um altíssimo grau de poder, vai organizar contra essa grande conspiração, com a cumplicidade, inclusive, de alguns senadores, oficiais dos exércitos e até mesmo de alguns libertos de Tibério, aos quais estavam a ponto de executar, mas ela sozinha foi a causa de que não viessem a realizar isto, porque, tendo descoberto, escreveu-los imediatamente, descrevendo todos os particulares por meio de Palas, o mais fiel dos seus libertos, que de Capreia lhe leva a carta após esse aviso a ordenar a morte de Sejano e de seus cúmplices. Então, com grande serviço, vai aumentar essa estima, dedicando à princesa a oportunidade de depositar essa inteira confiança. E assim como nada havia de que ela não lhe pudesse falar, Antônia vai lhe rogar que se dignasse a escutar o que Eutico tinha a dizer, respondendo que, se ele queria acusar falsamente o senhor, já fora bem castigado pelos sofrimentos na prisão, e que Agripa
devia tomar cuidado em mão, se comprometer impensadamente em semelhante negócio, para que o mal que ele queria fazer ao seu liberto não se tornasse demasiado pesado e caísse sobre ele mesmo. Então, essa resposta, em vez de acalmar a Agripa em seu desígnio, leva-o a insistir ainda mais com Antônia, a fim de obter aquele esclarecimento do imperador. De sorte que, não podendo deixar de fazê-lo, ela aproveita a ocasião em que Tibério um dia era levado em sua liteira para tomar um pouco de ar. Estando Caio e Agripa caminhando adiante dele, ela vai seguir a pé e vai renovar o pedido para que mandasse interrogar a Eutico. E ele, então, vai responder que não iria contrariar e que faria o que ela estava desejando. Então, ordena a Macron, que suceder a Sejano no cargo de comandante da guarda pretoriana, que mandasse vir à presença de Tibério o Eutico. E sem demora, então, trouxeram-no Eutico à presença de Tibério, e este vai perguntar o que tinha ele a dizer contra aquele ao qual era devedor de sua liberdade. Ele então disse: um dia, meu senhor, quando Caio, que veio e vejo aqui presente, e Agripa estavam juntos num carro, e eu junto deles, para levá-los, Agripa disse a Caio, além de outras coisas, tomara que logo chegue o dia em que aquele velho vá para o outro mundo e vos deixe ser senhor deste reino. Tibério, seu neto, não vos será obstáculo, pois muito facilmente vós podereis desfazer dele, e com esta terra vocês poderão então ter nela felicidade. Tibério, então, deu crédito às palavras de Eutico, sendo que também guardava ressentimentos pelo fato de Agripa haver recusado cuidar de Tibério neto, seu neto, como ele lhe vinha ordenado, para até se dedicar inteiramente ao cuidado de Caio. Assim, ordenou a Macron: acorrentai aquele homem. E Macron, que não podia imaginar que o imperador falava de Agripa, esperou estar completamente inteirado da sua vontade para executar a ordem. Então, Tibério, após dar algumas voltas no hipódromo, viu ainda Agripa e disse a Macron: não vos tinha eu ordenado que acorrentasseis aquele homem? E retrucou, então Macron vai retrucar: que homem, senhor? E Tibério vai responder: Agripa. Agripa, então, apelando para a memória de seu filho, como o qual havia sido educado, e para os serviços que prestara ao próprio Tibério, seu neto, suplica-lhe clemência, e os seus rogos, porém, se tornam inúteis, e os guardas do imperador vão levá-lo para a prisão sem lhe tirar as vestes de púrpura, com o calor que era muito forte. E o vinho que ele bebera no jantar esquentara ainda mais. Ele sentia tanta sede que ele vai procurar com os olhos alguma coisa que a indicasse. Viu, então, que um dos escravos de Caio, chamado Talmasto, levava um jarro cheio de água e pediu-a ao escravo, que a atendeu de boa vontade. Depois de beber, ele disse: não vos arrependereis de me ter desprestado este favor, pois logo que ficar livre, obterei de Caio a vossa liberdade como recompensa, pois, vendo-me prisioneiro, atendeste ao meu pedido como se eu estivesse livre. Então, essa promessa foi cumprida, pois, quando mais tarde subiu ao trono, Agripa vai solicitar a Caio que lhe desse Talmasto, e não somente o liberta, como também
lhe concede a administração de todos os seus bens. E ao morrer, recomenda a Agripa, seu filho, e a Berenice, sua filha, que o conservasse naquele cargo, e assim ele desempenha a sua incumbência como honra durante toda a sua vida. Um dia, quando Agripa estava com os outros prisioneiros diante do palácio, a debilidade causada pela tristeza fez com que ele apoiasse-se a uma árvore, sobre a qual até uma coruja veio a pousar. Um alemão que estava entre os prisioneiros, tendo notado, perguntou ao soldado que o vigiava e que estava acorrentado com ele quem era aquele homem. Ao saber que era Agripa, o mais notável de todos os judeus, pela glória de sua origem, vai rogar ao soldado que lhe permitisse aproximar dele, a fim até de que pudesse ouvir de sua boca alguma coisa sobre os costumes de seu pai. O soldado então irá consentir. Então, por meio de um intérprete, o alemão disse a Agripa: bem vejo que uma tão grande e repentina mudança em vossa sorte vos aflige, e dificilmente acreditareis que a divina providência vos dará a liberdade muito em breve. Mas tomo os deuses como testemunhas e os deuses que adoro e são reverenciados neste país, os quais me puseram nessas cadeias, de que vos tenho a dizer não é uma vã consolação, sabendo como sei que predições favoráveis, quando não são seguidas de seus efeitos, só nos servem para aumentar a tristeza. Quero, pois, dizer-vos, embora com perigo, o que pressagia esta ave que acaba de voar sobre a vossa cabeça, e estarei bem depressa em liberdade e elevado a tão grande poder que sereis invejado por aqueles que agora têm compaixão de vossa infelicidade. Sereis feliz durante o resto de vossa vida e deixareis filhos sucedendo a vossa felicidade. Mas quando virdes aparecer de novo essa mesma ave, sabei somente que vos restarão 5 dias de vida. Eis como os deuses vos pressagiam, e como tenho conhecimento disso, julguei oportuno dar-vos essa alegria, até para amenizar os vossos males presentes, com a esperança de tantos bens futuros. E quando vos encontrardes em tão grande prosperidade, eu vos peço que não vos esqueçais da miséria que me encontro e que me deis a liberdade. Assim 6 meses passaram, e Tibério, depois de regressar a Capreia, caiu num rancor que a princípio não parecia perigoso. Porém, o mal veio crescendo e ele, perdendo a esperança até de viver, vai ordenar a Efódio, o liberto, a quem mais estimava, que lhe trouxesse Tibério, cognominado de Gemelo, seu neto, filho de Truso, seu filho, e Caio, seu sobrinho neto, filho de Germânico. E aí seu sobrinho queria falar-lhes antes de morrer. E este último, que era já de grande importância e destacado e instruído nas letras e estimado pelo povo, até pelo respeito à memória do Germânico, que era seu pai, e que era um excelente príncipe e modesto perante e muito cortês para com o povo, a sua morte então foi chorada com lágrimas, tão verdadeira que parecia em luto tão geral e público que cada qual vai lastimar uma perda particular. Isso porque até durante toda a sua vida ele se esforçava para servir a todos o quanto possível e jamais fizera mal a quem quer que fosse. Depois que deu a Efódio a ordem para que lhe trouxesse no dia seguinte, bem cedo, seu neto e seu sobrinho neto, Tibério então vai rogar aos deuses que lhe manifestem, por algum sinal, qual dos dois destinava para ser o seu sucessor. Pois ainda que desejasse que o trono ficasse nas mãos de Tibério, este não ousava deliberar em assunto de tamanha importância sem conhecer a vontade soberana deles. Então, o sinal que ele escolheu foi este:
aquele que chegasse primeiro no dia seguinte, de manhã, para saudá-lo, seria o imperador. Convicto de que os deuses se manifestariam a favor do seu neto, disse ao seu preceptor que os trouxesse bem cedo. Os fatos, no entanto, não corresponderam às suas esperanças, pois, tendo ordenado a Efódio, desde madrugada, que fizesse entrar o príncipe, que chegasse primeiro, não encontrou o jovem. Tibério, este não fora avisado da ordem do imperador, porque havia ido participar de um banquete. Caio, porém, estava à porta do quarto, e Evódio disse-lhe que o imperador o estava esperando, e o mandou entrar. Quando Tibério o avistou, compreendeu que os deuses não lhe permitiam dispor do império como ele desejava e que seus desígnios eram opostos ao dele. Por maior que fosse o seu pesar, todavia ele estava ainda mais comovido por causa da infelicidade de seu neto, que não somente perdera a oportunidade de sucedê-lo, mas corria agora um risco de vida, pois era fácil de imaginar que o parentesco não seria suficiente para conservá-lo se Caio se tornasse o senhor. Então, o soberano poder não admite divisão. E assim, esse novo imperador, não se podendo julgar seguro, enquanto o jovem Tibério vivesse, com certeza procuraria um meio de desfazer-se do neto de Tibério. Tibério, então, dava muito crédito à astrologia e, durante toda a sua vida, prestara tanta fé aos horóscopos que estes serviam de regra a maior parte de suas ações. De modo que, vendo um dia Galba aproximar-se dele, disse a alguns de seus mais íntimos amigos: aquele homem que vedes será imperador. E como ele, em várias ocasiões, testemunhara predições seguidas de sua realização, nenhum outro dos Césares nelas tanto acreditou como ele. Assim, o fato de Caio haver chegado primeiro lhe afligiu tanto que ele já se considerava morto, o seu neto. E com isso, pela vontade dos deuses e por aquela revelação que o acumulava de dor, ele anuncia a perda da pessoa, a que mais ele estimava no mundo, e que ele poderia ter morrido tranquilo se a sua curiosidade não tivesse levado a querer penetrar os segredos do futuro. No meio da grande perturbação em que se encontrava, e por ver que, contra a sua intenção, o império cairia nas mãos daquele que não havia destinado para ser seu sucessor, ele não deixou, embora contra a vontade, falar a Caio desse modo: meu filho, ainda que Tibério me seja mais próximo que vós, passo a vossas mãos, por minha própria escolha, para conformar à vontade dos deuses o império de Roma. Rogo-vos, porém, que jamais vos esqueçais da obrigação que me deves, por vos levar a esse grau supremo de poder, e que me testemunheis isso pelo afeto que dediquei a Tibério, que é a maior prova que podereis me dar de vosso reconhecimento, por um tão grande benefício, do qual, depois dos deuses, me sois devedor. Além disso, a natureza vos obriga a amar uma pessoa que vos é tão próxima. Deveis considerar a sua vida um dos sustentáculos de vosso império, ao passo que a sua morte seria para vós um princípio de infelicidade, pois é perigoso aos príncipes não ter parentes, e aqueles que não temem ofender os deuses, violando as leis da natureza e não podendo evitar a sua justa vingança. Tais foram as palavras de Tibério, e Caio demonstrou estar de acordo com tudo, embora sem intenção até de cumprir as suas promessas, pois logo que foi levado ao poder, mandou matar o jovem Tibério como o avô tinha previsto. E ele mesmo, alguns anos depois, foi assim assassinado. Voltando, porém, a Tibério,
Ele vai viver somente mais alguns dias após nomear Caio para seu sucessor. Havia reinado 22 anos, 5 meses e 3 dias, e a notícia da sua morte, desse príncipe, inclusive, vai causar muita alegria em Roma, mas ninguém vai ousar acreditar por temer que não fosse realmente a verdade. E manifestar regozijo abertamente seria então pôr-se em risco de perder a vida no reinado, como o de Tibério, por causa até dos delatores. E Tibério, mais que qualquer outro antes dele, vai destruir diversas famílias importantes de Roma. E ele era tão assim colérico, inexorável e cruel, que odiava mesmo sem motivo e considerava a morte, ainda que injusta, um leve castigo. Márcio, entretanto, foi apressadamente dar notícia ao Senhor e encontrou saindo do banho e aproximou-se dele e disse em hebraico: o leão está morto. Agripa compreendeu logo o que ele queria dizer e respondeu, com transportes e alegria: como poderei reconhecer o serviço que me prestastes, e particularmente este de que me trazeste tão auspiciosa notícia, se é que esta é verdadeira? O oficial que guardava Agripa, tendo visto com que afãs Márcias havia chegado e o contentamento que Agripa manifestara depois que ele lhe dissera, não teve dificuldade em julgar que algo de importante acontecera e rogou-lhes que dissesse do que se tratava. De início eles hesitaram, mas ele insistiu tanto que por fim Agripa, que já havia contraído amizade com aquele, contou-lhe o que acontecera. E o oficial, regozijando então pela sua felicidade e para manifestar a sua alegria, ofereceu-lhes um banquete. Contudo, enquanto se divertiam, bebiam, alegres, chegou a notícia de que Tibério não havia morrido e que em poucos dias ele retornaria a Roma. E a surpreendente notícia deixou abalado o oficial, porque ele então imaginou o risco que corria sua vida por tratar de modo tão benévolo um prisioneiro que estava sob a sua guarda, e isso por acreditar que o imperador havia morrido. Então ele empurrou Agripa do assento, onde esse colocara a mesa do festim, e disse-lhe: imaginais então que após terdes me enganado com esta mentira sobre a morte do imperador, ficareis impune, ou que essa falsa notícia não vos irá custar a cabeça? Ditas as palavras, ordenou que o acorrentasse de novo e o vigiasse ainda que com mais cuidado que antes. A noite passou e a amargura para Agripa, porém no dia seguinte não havia mais dúvida quanto à morte do imperador. Todos comentavam abertamente e alguns chegavam a oferecer sacrifícios para testemunhar a própria alegria. Chegaram nesse, vamos dizer, mesmo tempo, 2 cartas de Caio, uma endereçada ao Senado anunciando a morte de Tibério e dizendo que ele fora escolhido para substituí-lo, e a outra a prisão do governador da cidade, que dizia a mesma coisa e ordenava que se tirasse Agripa da prisão, ele fosse permitido voltar à sua casa, assim Agripa vai se ver livre de todos seus temores, e embora estivesse ainda sob custódia, vivia no resto como desejava. Pouco depois, Caio veio a Roma, para onde fez trazer o corpo de Tibério, ordenando que lhe fizesse, segundo o costume dos romanos, soberbos funerais. Era seu desejo colocar Agripa em liberdade naquele mesmo dia, porém Antônia o aconselhou a protelar a decisão. Embora sentisse afeto por ele, julgava que aquela precipitação iria contra o decoro do império, porque não se devia apresentar tanta a liberdade de alguém que Tibério mantinha preso sem manifestar desrespeito à sua memória. No entanto, alguns dias depois, Caio vai mandar chamá-lo. Vai fazer um cortasse os cabelos e mudasse a roupa. E depois coloca uma coroa na cabeça, constituindo o rei da tetrarquia que pertencera a Filipe. Deu-lhe ainda a tetrarquia de Lissânias, como sinal de seu afeto. Presenteia então com uma cadeia de ouro que tinha o mesmo peso daquela de ferro que ele usara na prisão, e em seguida nomeia Marulo governador da Judéia. No segundo ano do reinado de Caio,
Agripa, então, vai lhe rogar que ele permitisse viajar ao seu reino, a fim de organizar todos os assuntos referentes ao governo com as promessas de retornar logo depois. Então, com a permissão do imperador, ele vai entrar no seu próprio país, vai ser visto como contra toda a espécie de probabilidade que esse príncipe veio a ter coroa sobre sua cabeça. Tal fato é um ilustre exemplo de poder da fortuna quando se compara as misérias passadas com a felicidade presente. Alguns, por isso, até admiravam a firmeza e a constância que ele havia demonstrado para ver realizadas suas esperanças, e outros tinham dificuldade até acreditar no que viam com os próprios olhos. Agora, nós vamos então dar início a tratar mais um importante assunto, mais um significativo assunto na parte da saga que estamos tratando dos Herodes, para falar ainda mais e adentrar sobre Heródias, mulher de Herodes, o tetrarca, que era irmã do rei Agripa, que, não podendo tolerar a prosperidade do irmão, vai obrigar o marido a ir a Roma para obter também uma coroa. E Agripa escreve contra ele ao imperador e cai em Herodes e a mulher para o exílio em Lyon, tá? Muito bem, você que está presente conosco, se comunique, se apresente, coloque seu nome, faça um comentário, uma pergunta. Agradecemos já as participações, também agradecemos os likes, e estamos aqui num patrocínio de CTW, o Centro Teológico Online, oferecendo teologia online por videoconferência. Entre em contato conosco para cursar conosco teologia pelo WhatsApp 62 98109 1777. Muito bem. Heródias, irmã do novo rei Agripa e mulher de Herodes, tetrarca da Galileia e também da Pérea, não pôde suportar a prosperidade de seu irmão, que o elevava acima de seu marido. Ela ardia de inveja ao ver aquele que antes foi obrigado a se refugiar junto deles para ter meios de pagar as próprias dívidas, retornar agora cumulado de honras e de glória. Tão grande mudança de fortuna era-lhe insuportável, principalmente quando o via caminhar com vestes reais no meio do povo. Assim, não podendo dissimular o despeito que sem cessar lhe roía o coração, insistia com o marido para que fosse a Roma reivindicar semelhante honra, declarando ser intolerável ver Agripa, que era apenas filho de Aristóbulo, ao qual o pai mandara matar, e que fora obrigado a fugir por não ter recursos para saldar os próprios débitos, usando uma coroa, enquanto aquele que era filho de um rei e que todos os parentes desejavam ver, carregando um cedro que não aspirava a semelhante glória, contentando-se até em levar uma vida modesta. E dizia ela que, se pudesse suportar até aqui viver numa condição menos elevada que a de vosso pai, começai agora a desejar pelo menos uma honra que seja agora do vosso nascimento. Não querais ser inferior a um homem que outrora educaste, nem tão fraco para não trabalhar na abundância dos bens que desfrutais pela obtenção de algo que não conseguiu no estado de carência em que tudo lhe faltava. E vergonhoso para caminhar a retaguarda aquele que já se viu na condição de não poder viver sem o vosso auxílio. Vamos, pois, a Roma, e não poupemos para isso trabalhos, nem despesas, porque não há maior prazer em conservar tesouros, senão para empregá-los na obtenção de um reino. Herodes, que amava a tranquilidade e desconfiava da corte romana, tudo fez para dissuadir a mulher de tal ideia. Porém, quanto mais ela ouvia resistir,
mais ela insistia e nada havia que detesse a sua paixão por perder um reino e por perder glamour e poder. Fortunato, então, vai ter um vento tão favorável que vai chegar a Puteoli e, ao mesmo tempo, Herodes. E Caio vai achar, então, em Baias, numa pequena cidade da campanha, onde existiam soberbos palácios em grande número construídos pelos imperadores, sendo que cada um deles se havia esforçado para construir o maior e o mais magnificente. Fortunato, apresentando as cartas de Agripa, ele a leu na mesma hora e entendeu que Agripa acusava Herodes de haver conspirado com Sejano contra Tibério e de que agora favorecer Ardabano, rei dos partos, contra o próprio Caio, e não era necessária maior prova que o fato de ele ter em seus arsenais suficiente para armar 70.000 homens. Então, o imperador, impressionado com essa acusação, pergunta a Herodes se era verdade que ele possuía tão grande quantidade de armas. E como ele respondesse que sim, porque não podia negar, julgou que a traição dele era verdadeira. Assim, tira-lhe a tetrarquia e anexa ao reino de Agripa, confiscando todo o seu dinheiro, entregando também ao Agripa e condenando-o ao exílio, perpetuando ele em Laio, cidade de Gálias. Porém, ao saber que a mulher de Herodes, que era irmã de Agripa, decidiu deixar com